Por que a leitura não pode ser dinâmica? Bom, é isso que vai ser dito nesse vídeo aqui, que eu caí de paraquedas, o YouTube simplesmente me recomendou, eu fiquei curioso pelo título, cliquei pra ver. Eu assisti um pedacinho, e aí me ficou remexendo uns negócios na cabeça, e eu falei, não, eu vou fazer um react nisso daqui, porque eu, de certa forma, não concordo com esse vídeo, pelo menos as partes que eu assisti. Porém, eu tenho que ficar bem claro aqui que isso não é um ataque, nem nada do tipo. Qualquer tipo de leitura é válida se você gosta de ler devagarzinho, detalhadamente, perfeitamente, 3 horas pra ler 10 páginas, beleza. Se você é um maluco que corre e lê um livro inteiro num dia só, beleza também. O meu ponto aqui não é questão de velocidade e eu vou explicar melhor quando chegar nessas partes do vídeo. Eu já pulei a parte introdutória aqui pra ir direto no ponto. Se você quiser ir no vídeo, vou deixar o link aqui na descrição e aí você assiste o vídeo completo. Mas, presta atenção na história que ele vai contar. E naquela altura entrou também, logo depois, um vendedor de curso de leitura dinâmica. Eu já falei aqui no canal de se tornar a sua leitura um pouco mais dinâmica. Eu nunca fiz nenhum curso de leitura dinâmica. Eu não acho que minha leitura seja extremamente dinâmica, aquelas leituras que eu vou ler 3 livros num dia só. É muito longe disso. Porém, eu conheço algumas técnicas da leitura dinâmica que eu falo que é muito bem-vinda, principalmente para aquela galera que fala assim, eu não gosto de ler. Só que provavelmente é porque perde o foco na leitura, porque começa a ler e o negócio tá muito lento, acha chato, entendeu? São pontos que fazem a pessoa se desconectar da leitura. E você usar certas técnicas, eu não tô falando pra usar todas. Se você quer usar todas, beleza. Se funciona pra você, beleza. Pra mim, não é isso. Eu uso algumas específicas que faz total diferença na hora de eu ler aquele livro que eu tô lendo. Principalmente se for um livro meia boca ali, que não tá muito legal. Eu vou dar uma acelerada pra pegar ali, entendeu? Não é tipo acelerada de perder a história. Nenhuma hora. Se você tá perdendo o contexto da história, aí você tá fazendo alguma coisa errada. Aí você não tá lendo, basicamente. Ele perguntou se poderia apresentar para Dom Lourenço o curso de leitura dinâmica, com as qualidades da leitura dinâmica. Eu fiquei assim um pouco admirado pela ousadia do vendedor, porque ele estava querendo vender um curso, né, para o Colégio São Bento, para o Dom Lourenço, um grande intelectual, enfim. E eu queria assistir aquele espetáculo, aquele momento, aquele encontro. E o Dom Lourenço, muito educadamente, falou, pois não, pode expor aí o seu produto. E o rapaz, empolgado, começou a falar de como poderia um aluno ler um livro de 200 páginas em 1 hora, em 2 horas e tal, e aquela coisa toda, aquelas técnicas de leitura dinâmica. E eu só ali de camarote assistindo. Eu uso algumas técnicas da leitura dinâmica, sim. Nunca fiz um curso propriamente dito pra ver como é, mas eu não leio um livro de 200 páginas em 1 hora. Eu sei que eu tenho um ritmo de leitura muito mais rápido do que grande maioria. Porque a galera vem falar, nossa, você já terminou esse livro, não sei o quê. E aí vê o tanto de livro que eu leio no ano, que eu trago de resenha aqui no próprio canal, a galera fica, nossa, você lê tudo isso mesmo? Sim, eu leio tudo isso. Mas, primeiro, é meu trabalho, né? Porque eu tenho que gravar aqui pro canal. Então eu dedico um tempo a mais. E também eu uso algumas técnicas pra aumentar a minha velocidade ali, pra ficar um pouco mais dinâmico. Mas também não é esse absurdo que... Não que se você faça seja errado, se você entende, se você usufrui dessa habilidade, né, direito, beleza pra você. Mas eu não tenho essa capacidade de ler um livro de 200 páginas em 1 hora e entender tudo. Assim, pode ser que eu leia um livro de 200 páginas em um dia. Pra mim é ok. Mas em 1 hora também já não é pra mim. E depois que o vendedor expôs, né, toda a beleza e a importância do seu produto, pergunta a Dom Lourenço, então, Dom Lourenço, eu posso divulgar aqui no seu colégio, posso divulgar aqui entre os alunos? E Dom Lourenço, com aquela tranquilidade de um monge da Idade Média, vamos dizer assim, dirigiu-se ao vendedor dizendo, meu filho, olha, só tem um problema. A leitura não pode ser dinâmica. Aí é que vem o ponto. Ela pode. Porque tem alguns detalhezinhos que eu volto a pensar que realmente se... Até na época de escola que eu tive,
eu tive algumas aulas específicas, as 2 únicas matérias que eu consegui tirar 10 na vida, nota máxima, foram professores que deixaram as suas aulas mais dinâmicas. Eu já vou entrar em detalhe, vamos continuar aqui porque ele vai contar uma historinha. A leitura tem que ser lenta, a leitura tem que ser calma, a leitura tem que ser meditada. Não necessariamente. Não quer dizer que se você faz assim tá errado. Não, se você faz assim funciona pra você perfeito, maravilhoso. Você vai aproveitar muito a sua leitura. Mas não é a única forma de se aproveitar um livro. Então eu não posso permitir que você venda um produto que vai contra os princípios que eu, como monge, como educador, considero os melhores princípios para a educação dos leitores. Aí a gente já tem outro problema também. Beleza, você pode ter esse princípio, fica à vontade. Mas eu acho um pouco errado você se negar, pelo menos, a apresentar. Porque, afinal de contas, quem vai comprar não é você. Mas tudo bem, o cara, né, tinha lá seus ideais. Ok, e aí já passamos, estamos em 2023, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Se você tá assistindo esse vídeo depois, melhor ainda, que provavelmente a gente já evoluiu mais ainda. Mas, assim, já passou. Eu fiquei pensando comigo, durante todo esse tempo, né, tantos anos se passaram, quando eu me lembro dessa história, eu fico pensando que de fato faltou ao vendedor daquele curso de leitura dinâmica uma leitura com relação ao cliente que ele estava procurando convencer. Se ele tivesse lido um pouco sobre a ordem beneditina... Então, mas eu não acho que foi um erro do vendedor. Porque o vendedor, ele foi pedir permissão para vender aos alunos e não vender ao diretor. É claro que ele precisa dessa autorização, né? Porque você não pode simplesmente sair vendendo. Mas o público-alvo dele não era o diretor, eram os alunos. Então são coisas ali diferentes. Mas ainda assim, tudo bem, ele talvez tenha abordado o diretor de forma errônea, né? Beneditino, sobre a história do Colégio São Bento, sobre o que é a Lectio Divina, ou seja, essa leitura meditada, ruminante que os monges fazem durante séculos, quase que aquela veneração pelo texto escrito, pela palavra, uma a uma, ele não teria perdido o tempo dele. A leitura lenta, que ele fala palavra por palavra, umazinha, cada detalhezinho, eu entendo que para muitas pessoas podem funcionar. Se eu parar para ler um livro assim, eu provavelmente vou dormir em cima do livro. Então, o que era para eu aproveitar, eu vou, entendeu? Não vai rolar. Se eu for ter que ficar, tipo... Cara, um problema que eu... assim, eu passo por ele, mas que me incomoda um pouco são livros com capítulos enormes. Sabe, assim, quando eu li The Witcher, eu tive esse problema porque teve capítulos que, assim, era 2 horas um capítulo só. E era complicado. E isso porque eu já não leio tão lento assim, pra dizer. Imagina se eu fosse ler devagarinho e tal. Então, é um problema. Me dá uma canseira ficar ali. Agora, aqueles livros que são um pouquinho mais rápidos, sabe? Você lê um capítulo em 10 minutos e aí você já tá no próximo, você pega meio que uma armadilha, né? Que você termina um capítulo, você já vai pro outro, você já vai pro outro, e aí você termina o livro sem você ver. Esses são os ideais. Mas é claro que nem todos os livros são assim. Porém, exatamente esse ponto. Se eu for pegar todos os livros e for ler especificamente cadinho, palavra por palavra, dificilmente eu vou conseguir terminar um livro rápido o suficiente, por exemplo, até para trazer uma resenha aqui. E isso, se você já assistiu uma resenha aqui do canal, se por acaso você caiu de paraquedas e não assistiu nenhuma, antes de você comentar qualquer coisa, recomendo, ou se você quiser comentar também, fica à vontade, né? De qualquer forma, a escolha é sua. Mas recomendo assistir qualquer resenha aqui do canal pra você ver como que eu faço essas resenhas. Porque aí você vai perceber que não é um negócio solto assim, entendeu? Porque eu faço as anotações, eu faço todo aquele questionário ali e depois crio um roteiro bonitinho pra aquela resenha. Ou seja, não é uma leitura meia boca.
Por mais que eu faça uma leitura um pouco mais dinâmica, não necessariamente usando todas as técnicas da leitura dinâmica que existe. Como eu falei, eu não sou capaz de ler um livro de 200 páginas em 1 hora, talvez em um dia, lendo, sei lá, 4 ou 5 horas direto, porque eu consigo fazer isso, aí beleza, mas em 1 hora, pra mim, também não é. É mais esperto e ido procurar vender o seu curso noutras instituições, mas menos ali no Colégio São Bento, menos ali diante de Dom Lourenço de Almeida Prado, que era um leitor lento, né? Porque, claro, a leitura lenta, tranquila, a leitura aprofundada, a leitura das entrelinhas requer tempo, requer dedicação, não é num passe de mágica, não é com esse dinamismo. Ela pode ser. Quantas vezes eu tô lendo um livro e a minha prima não gosta nada disso, eu acho vários furos na história. Eu acho os detalhezinhos. E eu falo isso nas resenhas. Principalmente, cara, uma saga de livros que eu tô gostando muito, e eu sei que é diferente das leituras que o nosso amigo tá falando. Dá pra gente ver na própria estante dele, né? E da minha são livros completamente diferentes, mas todos são leituras, tá? Deixar bem claro aqui. Mas, por exemplo, as sagas de livros da Sarah J. Maas. Tem Trono de Vidro, tem Acotar, tem Cidade da Lua Crescente. Eu tô lendo a saga inteira. E nas resenhas que eu venho trazendo, eu já achei vários furos na história. Pode ser que ela venha explicar isso no futuro, mas ainda não explicou, porque ela também não terminou de escrever tudo. Mas ainda não terminou de explicar tudo isso e aqueles furos estão ali. E tem alguns furos específicos que sim, eu acho que é muito improvável de ter uma explicação. Foi simplesmente, ela errou. E acontece, as pessoas erram, as pessoas são humanas, elas erram, é normal. Mas esses detalhezinhos, se fosse dessa forma que o nosso amigo tá falando, muita gente não percebeu esses erros, esses detalhes, mesmo lendo de diversas formas possíveis. E não perceberam, e eu consegui perceber. Só que a questão não é que eu percebi falando, nossa, o meu tipo de leitura é melhor. Não, é que eu simplesmente percebi. Porque o tipo de leitura que eu tô fazendo, ela funciona pra mim. O tipo de leitura que você faz pode funcionar pra você. Eu recomendo essas técnicas? Recomendo, mas eu não estou falando use-as. Não estou falando, se você não usá-las, você está lendo errado. Não estou falando isso. Eu estou te recomendando porque funciona pra mim. E talvez funcione para você também. É que os monges trabalham. Então eu queria contar a vocês essa história que é uma história que eu vivi, que eu presenciei e que revela, né, o segredo, né, da leitura, da leitura que realmente nos forma intelectualmente, nos forma de maneira profunda, de maneira sólida para a vida, né? Para a vida cultural, para a vida do pensamento. Bom, basicamente aqui o vídeo dele já acabou. E aí eu quero voltar a alguns detalhes importantes aqui, porque que eu acho que tornar a leitura dinâmica é importante. E eu tive 2 aulas que eu consegui tirar nota máxima 10, que foram inglês e história. Não era porque eu me destacava demais nessas aulas. Não, é porque eram 2 aulas que os professores davam a aula de forma diferente. Eles deixavam a aula mais dinâmica. Eu gostava na época muito de matemática, só que o meu professor não colaborava. Porque quando ele estava explicando, era um negócio lento, era um negócio massivo, você escutava a voz do professor, você já ficava com sono, não funcionava. Por outro lado, tanto em história, tanto em inglês, os professores eram animados. Os professores criavam dinâmicas dentro da sala. Cara, eu lembro de uma aula de história, e isso eu vou lembrar pra sempre, porque marcou, que o professor praticamente fez um teatro dentro da história sobre a Segunda Guerra Mundial. Tipo, ele pegou todos os alunos, foram colocando os personagens importantes e fez a galera começar a fazer um teatro ali dentro. Cara, isso foi... Eu lembro perfeitamente isso até hoje. Olha que minha memória não é lá aquelas coisas, pra muita coisa. E a minha professora de inglês, por exemplo, ela dava algumas aulas
E ela tinha uns projetos que não era simplesmente você ir lá e apresentar um projeto, falar um pouquinho, não. Ela colocava você pra escolher uma música e aí você cantava a música e juntava, fazia bandas dentro do colégio. E, cara, era um negócio muito da hora. E fez com que eu acabava me empenhando naquilo, porque se tornava interessante. E eu tive outro relato também, agora nesse caso dentro de português, que é mais dentro dessa arte ali, né, literatura e tal, e que a gente teve que sortear. Dentro da sala tiveram 2 livros que eram para ser lidos. Só que não era escolha do aluno, eram sorteios. Então a professora separou, e aí a professora lá era legal, tá? Não vou falar nada mal dela, até porque eu já vou chegar nessa parte. E sorteou 2 livros. Eu não lembro o livro que eu peguei, mas era um dos livros que era pra ler era Ilíade. E o outro livro, cara, eu não lembro qual que era, mas me era um livro que parecia muito chato, que na época eu não me interessei. E eu, numa criança meio rebelde e tal, rebelde provavelmente nem leria nada, né? Eu simplesmente não liguei por ter caído no outro grupo e eu li Ilíade. E eu não falo grupo porque o projeto que era pra apresentar era individual. Mas eram esses 2 livros, uma parte da turma ia ler Ilíade e a outra parte da turma ia ler esse outro livro que eu já nem lembro qual que era. E eu acabei lendo esse outro, e quando eu cheguei lá, a professora viu que o meu projeto tava diferente, era pra fazer uma resenha daquele livro, né? O que eu achei, os pontos importantes e tal. E eu fiz ele perfeitamente do Ilíade. Eu taquei fora completamente o outro livro, eu nem me lembro, e eu fiz daquele ali. E eu tirei uma nota muito boa. E aconteceu depois, alguns anos depois, numa séries mais acima, quase que a mesma coisa, só que nesse caso tá com outro livro lá, que eu de fato não li, e eu tava lendo Harry Potter na época. E eu fiz o meu projeto sobre Harry Potter. E novamente, aquele projeto foi feito de uma forma muito boa, que eu também tirei uma nota bacana ali. Ou seja, eu tive sorte de ter esses professores que aceitavam esses projetos não convencionais, por assim dizer. Porém, se eu fosse ler aquele negócio que não tava me interessando, eu não teria aprendido aquilo que a professora queria colocar. Ela queria colocar um tom de análise, né? Pra eu analisar aquele texto, aquelas coisas. E eu simplesmente não iria fazer se eu não tivesse feito de uma forma errada, vamos colocar assim. Porque eu peguei coisas que me interessavam. E claramente eu também não li lentamente, analisando página por página. Não, eu li da minha forma, eu li um pouco dinâmico, usando algumas técnicas da leitura dinâmica para deixar aquele texto menos chato. Até em livros que são muito bacanas, até em Harry Potter, que eu amo Harry Potter, eu já li no mínimo a saga inteira umas 10 vezes. Então, até nisso eu não leio devagarinho. Eu não leio devagarinho porque se torna chato. Mas agora, se você nunca usou nenhuma técnica de leitura dinâmica, cara, se eu te falar que se você usar, você vai conseguir se concentrar na leitura em qualquer lugar que você esteja. Se você estiver no meio de um campo de futebol com a galera berrando no seu ouvido, você vai conseguir ler seu livrinho tranquilamente. Algumas técnicas de leitura dinâmica vai ser utilizada e eu falo nesse vídeo aqui. Dá uma olhadinha lá, eu espero que você tenha gostado. Fora isso, eu espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!